Olá, saudações a todas e a todas. Meu nome é Manuela Ventura Oliveira, recém-graduada em Letras pela Unilab Campo dos Malês. E hoje eu vim apresentar os resultados do meu trabalho de iniciação científica, cujo tema é Memórias Ficcionais da Ditadura Civil-Militar em O Irmão Alemão, de Chico Buarque, orientado pela professora doutora Miriam Sumica Carneiro Reis. Este trabalho apresenta uma análise crítica da obra O Irmão Alemão, publicada em 2014, de Chico Buarque, a partir da ideia de que a narrativa apresenta memórias ficcionais da ditadura civil-militar brasileira. Considerando-se que a memória se constrói a partir de movimentos de lembrança e esquecimento, e que ainda é necessário ratificar o compromisso ético de lembrar-se do horror para que este não volte mais a acontecer, a se repetir, a pesquisa justifica-se porque ela nos permite refletir sobre o modo como a literatura se enuncia na história, suplementando-a. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, Lemos e analisamos textos teóricos sobre literatura, história e memória. Além disso, recorremos também a filmes, documentários, livros sobre a ditadura civil-militar. O método de pesquisa é o dedutivo, em que se parte da análise de objetos específicos para a compreensão de uma problemática mais geral, a partir da construção de premissas que serviram de bases de argumento para a criação de um artigo. Foi feita também uma leitura e uma análise do objeto de pesquisa do Irmão Alemão, a partir da fortuna crítica levantada. Resultados e discussões. O livro Irmão Alemão é uma narrativa autoficcional, segundo Dubrovskis e Friedrich. A narrativa autoficcional, ela exclui os limites entre a realidade e a ficção. Na narrativa, o autor insere elementos da sua biografia que são comprovados no livro com documentos e cartas, e insere também ficções da sua memória, fazendo assim com que o leitor confunda-se com o que foi real ou não. Ele acaba se questionando se aquilo aconteceu de verdade ou não na vida do Chico Buarque. Na orelha do livro diz que o romance se constrói na tensão permanente entre o que foi, o que poderia ter sido e a pura fantasia. A história conta, a narrativa conta a história do Chico Buarque, do Cício, Francisco Buarque de Hollandé, homônimo, quase homônimo do autor do livro, O Cício é o narrador personagem, ele descobre a existência de um irmão nascido na Alemanha, e ele assim começa uma busca obsessiva por esse irmão. Nesse meio tempo, vai aparecendo os acontecimentos da ditadura civil-militar, como, por exemplo, protestos, perseguições a professores, estudantes, a censura, a morte e desaparecimento de pessoas. É por isso também que entendemos que a ditadura civil-militar é uma personagem da narrativa. Isso porque, com a ausência do irmão alemão, a ditadura se torna cada vez presente na narrativa. Uma outra característica é que o livro desnuda sem eufemismo os temas mais espinhosos, como, por exemplo, o assassinato de uma pessoa em plena luz do dia. Como podemos ver na citação seguinte, guincham pneus na esquina e vejam um camburão que breca de repente. E arrancam os astrais, deixando o homem acocorado no meio da rua. Um rapaz de cabelos pretos, mais ou menos da minha idade, com o corpo teso e as duas mãos no chão, como um corredor na linha de partida. O rapaz olha para um lado e para o outro. Olha para o céu sem arco-íris. E ao primeiro tiro, larga a mil em direção à rua em que veio. Talvez no intuito de voltar para a casa dos amigos da namorada da mãe. Antes da esquina, estaca, rodopia, corre de volta para cá, e é quando a fuzilaria se intensifica.
Eu não gostaria de ver a sua cara e de fato não vejo porque explode antes que eu possa fechar os olhos. Apesar do calor, visto pullover e ainda me estremeço inteiro, olhando o vermelho do sangue apenas diluído nas poças d'água. Essa citação está lá na página 99. Uma coisa interessante também é como o Chico ele mostra a banalização da violência, né? Isto porque após a cena de assassinato, a rua ganha movimento novamente e as pessoas voltam para sua rotina sem nenhuma comoção por aquele corpo que foi ali massacrado, né? Uma outra violência no período ditatorial foi o desaparecimento de pessoas que foi inclusive financiado pelo governo de forma legal e ilegal, né? E na trama tem o desaparecimento do Ariosto e do Mimo, respectivamente melhor amigo e irmão brasileiro do personagem. Essa violência, para além de marcar as vítimas, marcam também os familiares e amigos que sofrem ali com a ausência do seu ente querido. As conclusões, nós entendemos que o Irmão Alemão, além de apresentar uma narrativa de memória e busca, apresenta-se como testemunho de uma história diferente daquela contada pela história oficial. Isso porque o Chico Buarque ele escreve o Irmão Alemão sobre um olhar contemporâneo que está em direção ao passado. Em situações de repressão e censura, os escritores por vezes são impedidos de relatar suas experiências em autobiografias, recorrendo então à ficção, na qual as personagens têm a possibilidade de rememorar eventos passados, né? Como nos diz Umbach, 2010, página 107. A literatura é um meio de recontar a história, de contar a história. E ela abriu portas para que as vítimas desse período tortuoso contassem a história sob a luz de sua subjetividade. Essas foram algumas das referências que utilizamos, das principais referências que utilizamos durante a pesquisa. E eu agradeço ao Literarte, Grupo de Estudos em Literatura e Outras Linguagens, coordenado pela professora Miriam, e a FAPESB, a agência de que financiou a pesquisa. Muito obrigada a todos e a todas.